Fala pessoal, quem fala aqui é o Sérgio Trader, né? Hoje eu já operei, já fiz minhas operações e fazia uns dias aí que eu não gravava nenhum vídeo, né? E bateu a vontade de gravar um vídeo aí para vocês, tá? Esse vídeo de hoje, tá? São 5 dicas para se alcançar o sucesso do trader, tá? 5 dicas. Pessoal, a gente já tem operado, né, há algum tempozinho. Eu não sou um trader profissional, não vivo do mercado, tenho meus negócios, sabe? Mas eu gosto muito de operar. Já perdi muito dinheiro no mercado e nesse pouco tempo que a gente vai operando, vai acontecendo aí algumas situações, né? Vão acontecendo situações e eu queria compartilhar com vocês, tá? Nesse tempo, pouco tempo que eu opero, 5 dicas que vão ajudar muito você, tá? Muito mesmo, a você subir de nível, a você alcançar, né, um sucesso aí nesse mercado financeiro, tá? E a primeira dica, né, que eu quero aí dar para vocês, tá? E ela é muito importante, tá? Já perdi dinheiro porque eu não prestei atenção nessa dica, tá? Não se alavanque demais nas suas operações, tá bom? Não se alavanque demais. Às vezes a gente se alavanca muito, tá? A gente alavanca muito mesmo e às vezes a gente acaba perdendo dinheiro, né? Porque às vezes o mercado, a gente pensa que o mercado vai vir ao favor, vai obedecer a tua entrada, e às vezes a gente pensa assim, poxa, o cenário está excelente, vai acontecer, né, conforme eu analisei, avaliei, aí você aumenta a tua mão e você entra. E de repente o mercado faz tudo ao contrário. Sabe aquela sensação que parece que o mercado só estava esperando você entrar para ele vir contra, né? Então acontece isso muito, é incrível, tá? Eu só opero Forex, tá? Eu opero Forex. Então assim, eu não acredito em manipulação no Forex, tá? Operação binária, OB, quem opera OB, sim, existe muita manipulação, por isso que eu não gosto muito de operar OB, né? Por causa dessas situações, manipulação, a questão do tempo aumenta a minha ansiedade, a questão também do delay, existe esse ponto no OB, né? Coisas que não existem no Forex. E a gente tem que tomar muito cuidado com a alavancagem, tá? Às vezes a gente entra com um valor muito alto e acaba perdendo tudo, devolvendo para o mercado, às vezes, o que você ganhou numa semana, que você ganhou num dia todinho, enfim. Às vezes você devolve o que você ganhou e ainda devolve o que você colocou lá, o que você tinha, tá? Então não se alavanque muito. Eu criei uma estratégia, né? Qual é a minha estratégia hoje? Eu não coloco a minha banca todinha, tá, na corretora. Eu não coloco o valor que eu posso perder, tá? Que é o meu stop loss. Então eu coloco meu stop loss, né? E eu vou operando, né? Vou operando até bater minha meta diária. Mas eu não ponho a minha banca toda. Por quê? Porque já aconteceu também, tá? De eu, naquele ímpeto de querer recuperar, e acabo devolvendo e perdendo tudo, né? Perdendo toda a banca. Então, a segunda dica que eu queria dar para vocês, tá? Siga seu plano de trader,
tá bom? Siga o seu gerenciamento. Gente, o gerenciamento é tudo, é incrível, disciplina. Quando eu comecei, eu pensava que bastava eu ter um bom operacional, pensei que basta eu ser bom, né? E hoje eu digo assim que o número um é a disciplina, tá? É você seguir o seu plano, o seu gerenciamento, tá? Então, a gente tem que ter, assim, sabe, a gente tem que ser rigoroso com isso. Quanto é o teu stop loss? Quanto é, tá, o teu gain? Né? Quanto no teu gerenciamento você pode ganhar e quanto você pode perder? E você bater essas metas, né, saia do mercado, tá? Saia do mercado. Tem dois sentimentos que assim dificultam muito o nosso gerenciamento. O primeiro que eu quero destacar é a ganância. É a nossa ganância de querer ganhar mais. Foi fácil, ganhei fácil hoje, aí a gente entra mais, vai entrando. E às vezes isso é um abismo, né? E a outra é um outro polo, né? Sempre quando a gente perde, a gente busca a recuperação, tá? Então, às vezes, a gente entra em operações para recuperar e acaba perdendo mais e aumenta a mão, aí já entra no primeiro ponto, já alavanca mais, aí acontece que vai virando uma bola de neve do prejuízo, né? E a gente não quer perder, enfim. Então, tá? Siga o seu plano de trader, siga o seu plano de trader. A terceira dica, tá? Não zere cedo demais, tá? Às vezes a gente põe lá o nosso stop, mas às vezes a gente acaba ficando com medo de perder aquele pouquinho que a gente já ganhou, e às vezes a gente acaba zerando na mão, no dedo, né? E a gente clica e sai da operação cedo demais, e às vezes a gente chama a mão de alface, né? A gente zera rápido demais quando está ganhando, e quando está perdendo a gente abre a mão de uma forma que a gente vai, né, perdendo uma porcentagem muito alta da nossa banca, com o ímpeto daquele sentimento, o mercado vai voltar, gente, nem toda vez o mercado volta, tá? Deixa eu falar isso para vocês, nem toda vez o mercado vai voltar, tá? Então cuidado, estipule, tá, o seu stop loss, tá? E se bater na sua margem de perda, saia da operação, gente, saia, tá? Porque nem toda vez o mercado volta, tá? A quarta dica que eu quero passar para vocês: tenha humildade de assumir quando você estiver errado, tá? Então, olha, por exemplo, aqui, esse cenário que nós estamos vendo aqui é um cenário lateralizado, sabe? Então eu não opero quando o mercado está lateral, ainda mais do jeito que está aí parado, lateral, eu não opero, eu opero em tendência, tá? Então, às vezes a gente, na ansiedade, acaba, olha, aqui, ó, tá lateral, né? Tá lateral, eu não opero, aí eu vou lá na minha ansiedade e entro numa operação aí, tá? Começa a perder. Bom, eu entrei num cenário que não estava a favor, né, do meu operacional. Errei, tá? Então tem que ter humildade de assumir que eu errei e sair da operação, tá? É muito difícil isso, né? É muito difícil, mas a gente tem que ter essa humildade, tá? E a quinta dica que eu quero deixar para vocês é: foque, não perder mais que você ganhou, tá? Foque em não perder mais do que você ganhou,
Então, gente, às vezes a gente acaba devolvendo para o mercado aquilo que eu falei no início. Né? A gente acaba devolvendo para o mercado aquilo que a gente, com muito sacrifício, né? A gente ganhou. Aí a gente, às vezes, por falta de humildade, por não seguir o gerenciamento, né? Por ter, às vezes, se alavancado demais, aí a gente acaba perdendo. E começa a perder. Quando vê, o seu prejuízo já está maior do que você ganhou. Tá? Gente, saia do mercado. Tá? Zere no dedo. É difícil, às vezes, é muito ruim esse sentimento de perda, né? Eu sei que é muito ruim. Mas a gente tem que ter essa maturidade. Tá? Não adianta o cara ser bom, ter um operacional, sabe, ganhar muito dinheiro e também perder muito rápido que se ganhou. Então, gente, quero deixar essas 5 dicas aí para vocês, tá? Todas aí são perigosas, tá? Mas aí, se for destaca 2 aí, Sérgio. Vou destacar a alavancagem, tá? A número 1 e a número 2. Não foi à toa que eu botei as 2 em primeiro, tá? Porque a alavancagem ela é muito perigosa. Ela ajuda, né? Às vezes a gente precisa da alavancagem para poder operar, né? Mas eu estou falando da alavancagem de mão, tá? Às vezes você aumenta a sua mão e entra com um valor muito alto, aí um deslocamento pequeno da vela já é um caos, né? Já leva uma boa porcentagem porque você entrou com uma mão alta, tá? E a quebra do gerenciamento, né? Estão bem ligados, né? Então, se você alavancou é porque você quebrou já o seu gerenciamento, porque no gerenciamento você tem uma margem, você entra com o valor certo, você sabe quanto vai ganhar, quanto pode perder. Aí quando você quebra esse gerenciamento, ele vai trazer alguma consequência ruim, né? Então é isso, pessoal. Quero deixar essas 5 dicas aí para você, quem sabe não melhorar, né, nos seus trades, para você não ficar em uma situação difícil, né, porque você quebrou algum princípio desse aí, tá, pessoal? Fique com Deus e é isso aí. Vamos para cima, não pare, não desista. É difícil, mas se nós estudarmos e tivermos disciplina, a gente vai conseguir sobreviver nesse mercado. Fiquem com Deus. Fui!